Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 59ª aula remota, excepcionalmente no sábado, dia 15 de agosto de 2020, substituindo a aula de terça, dia 11 de agosto de 2020, por motivos pessoais, que a gente não pôde fazer na terça, estamos fazendo hoje no sábado. Então, as aulinhas são as de terça, que é ciências e redação. Então, vamos começar com ciências, fechando o livro 2 para entrar no livro 3. Na página 50, correção de casa, você tinha que ler o texto, regionalize-se para responder. Então, logo depois que você respondeu, você leu, fez a leiturazinha, você vai responder. Qual o tipo de relação que os caiçaras estabelecem com o meio ambiente? E aí a gente entende, depois de ler o texto, que eles têm uma relação de respeito, pois eles dependem da natureza para sobreviver. Na B, com relação ao modo de vida dos caiçaras, quais as consequências da expansão das cidades em direção ao litoral? E a expansão das cidades, o que ela provocou? Ela provocou o desmatamento, causou a poluição dos rios e dos mares e assim prejudicou a atividade de sustento, dos caiçaras. Na C, você tinha que pesquisar um povo do Brasil, Existem diferentes tipos de povos do Brasil e foi pedido para você escrever sobre os valores de um desses povos que você escolheu. Ou seja, aquilo que o seu povo considera importante em costumes, crenças. E aí a gente escutou muitas dessas pesquisas, Nessas pesquisas você poderia estar pesquisando sobre os quilombolas, os ciganos, os seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu. Você poderia também ter pesquisado sobre pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, que a gente acabou de falar, A gente já viu bastante sobre os caiçaras, os praieiros, sertanejos, os jangadeiros, os açorianos, campeiros, vazateiros, pantaneiros, que é do Pantanal, e os caatingueiros e entre outros mais, gente, outros povos. Então, você podia escolher um desses povos e falar um pouco sobre a importância, gente, que você achou de mais importante dos costumes, das crenças desse povo. E aí, na página 51, para que tenhamos um ambiente em equilíbrio, cada cidadão precisa dar a sua contribuição. Então, escreva algumas atitudes que você pode deixar o planeta mais sustentável, para as próximas gerações. Então, entre as coisas que você poderia falar, a gente não pode esquecer que a capacidade, de ver com os nossos olhos como preservar, como sustentar esse planeta. Então, através de algumas coisas simples, como economizar água, economizar energia elétrica, evitar o uso de ar-condicionado, evitar o uso de carros em distâncias curtas, Você pode ir de bicicleta ou pode ir até mesmo a pé. Evitar o uso de sacolas plásticas, consumir produtos orgânicos, evitar o desperdício, Optar por produtos ecológicos e sustentáveis. Então, tudo isso são formas da gente sustentar o nosso planeta, gente? E aí, na segunda, era para você fazer um desenho representando o que você, como é que você quer o planeta, como é que você imagina o nosso planeta daqui a 30 anos. Você tinha que desenhar aqui para ti no segundo. E aí, não vamos relembrar da página 52, retorne o conteúdo abordado neste capítulo e complete os quadrinhos com as palavras da lista. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desmatamento, reciclagem do lixo e ações do ser humano. Na primeira coluna, o meio ambiente em equilíbrio depende do quê? No primeiro retângulozinho você tem que colocar o quê, gente? Desenvolvimento sustentável, que tem como função conservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. E aí é por meio de quê que a gente consegue isso? Por meio de fontes alternativas de energia e também a reciclagem do lixo. Já na outra coluna, o que é que deixa em desequilíbrio, o meio ambiente? Como ele é provocado? Provocado através de, desastres naturais e
ações do ser humano. É isso. Aí, como poluição, desmatamento e o uso do agrotóxico. Depois você faz sua autoavaliação do capítulo e vamos pegar o livro 3, porque a gente acaba de finalizar o livro 2. Pegando o livro 3, volume 3, no capítulo 1, micro-organismos. E aí a gente vê aqui duas páginas 2 e 3 da abertura, a professora mostrando, né, gente, micro-organismos aos seus alunos. Então, você sabe o que são micro-organismos? Então, a gente entende que são seres minúsculos, né? Que a gente não consegue visualizar eles a olho nu, né? Você já ouviu você já viu algum ser vivo parecido com este? Das fotos, né? E aí, a gente acabou de dizer, né? Que ele não pode ser visto a olho nu. A gente só consegue ver eles através de um microscópio, né, gente? Eles não são visíveis a olho nu. E o que você sabe sobre esse micro-organismo? A gente pode saber, entender que os micro-organismos são causadores de doenças, né, gente? Na página 4, descobrindo os micro-organismos, vamos ler. A diversidade dos seres vivos em nosso planeta é muito grande. Dentre eles, estão incluídos organismos que não podem ser vistos a olho nu. São os seres microscópicos, também chamados de micro-organismos. Os micro-organismos podem ser encontrados nos mais variados ambientes, no ar, na água, no solo e também no interior do corpo de outros seres vivos, inclusive no ser humano. Tornam-se conhecidos graças ao desenvolvimento do microscópio, instrumento que possui lentes que possibilitam a ampliação dessa imagem, né? Com isso, o mundo em que até então era desconhecido foi descoberto. O dos seres vivos das dimensões muito pequenas. No detalhe, muito micro-organismo comum em ambientes de água doce, através do microscópio. Tipos de micro-organismos. Há vários tipos de micro-organismos. E o uso do microscópio não só permite conhecer esses seres vivos em detalhes, né, como também ajudou a classificá-los em diferentes grupos. Bactérias, vírus, protozoários, algumas algas e alguns fungos são micro-organismos que possuem formas e hábitos de vida distintos. As algas são seres vivos que vivem na água e em local úmido que, de maneira semelhante às plantas, são capazes de fazer fotossíntese. Algumas algas são microscópicas e unicelulares. Unicelulares a gente sabe que é formado por uma única célula, enquanto outras podem ter vários metros de comprimento e serem multicelulares. Multicelulares já é constituído por muitas células. E a gente vê a imagem aí a última imagem da página 4, algas verdes microscópicas observadas em ampliação sobre a luz do microscópio óptico. Algumas espécies de algas compõem o plâncton e realizam grande parte da fotossíntese, que é responsável pela reprodução do gás oxigênio que nós respiramos. Na página 5, bactérias. Bactérias são organismos mais antigos da Terra. São seres vivos simples, microscópicos e unicelulares, só tem uma célula, né, gente? Que existem em grande quantidade no solo, na água e no ar. Elas também podem viver dentro de outros seres vivos. Algumas delas causam doenças, mas outras são benéficas, auxiliando no processo importante como a digestão e a absorção de nutrientes. Os lactobacílios, por exemplo, são bactérias que vivem no intestino do ser humano e estão presentes em alguns alimentos derivados do leite, como os iogurtes. Então, eles auxiliam na digestão. Protozoários. Os protozoários são, em sua maioria, seres microscópicos e unicelulares, que se alimentam de matéria orgânica e de outros seres vivos. Vivem em ambientes aquáticos e úmidos. Podem ter vida livre ou viver parasitando o corpo de outros organismos. E a gente vê o desenho aí do paramécio, que é um micro-organismo de vida livre que pode ser facilmente cultivado em laboratórios e observado ao microscópio. Certo? Fungos.
Os fungos vivem nas mais diversas formas, né, do ambiente. São encontrados no solo, sobre rochas, troncos de árvores, nas águas, em alimentos ou até parasitando o corpo de alguns seres vivos. Ele se desenvolve principalmente em ambientes onde há calor e umidade. Alguns fungos, como os cogumelos, são multicelulares, enquanto outros, como as leveduras, são unicelulares. A levedura é utilizada como fermento biológico para a fabricação de pães e bolos, é um exemplo de fungo unicelular. Vírus. Os vírus são microscópicos muito simples e podem ser diferentes formatos e estruturas. Eles dependem dos outros seres vivos para sobreviver e geralmente são causadores de doenças, né, gente? Como a gente sabe aí, o vírus que está aí fazendo com que a gente, destruindo a nossa vida, né, gente, que é o coronavírus, se Deus quiser, vamos combater. E aí, na página 6 e 7, você vai resolver em casa, na próxima aula a gente faz a correçãozinha. Terminado ciência, vamos pegar nosso livro de Oficina de Leitores para o projeto C. Na página 82, corrigindo atividades de casa. Você tem que fazer a leitura das versões, né, organizando o texto, versões 1 e 2 do texto que a gente leu na sala, na aula passada. E aí, ao ler essas versões, você percebe que os textos são semelhantes, porque contam a mesma história. Escreva de modo resumido essa história. E aí, resumindo a história, a tia pode fazer umas perguntas para você resumir melhor. Você pode me responder através do seu resumo quem era Timorato, né? Então a gente sabe que o Timorato era um cachorro, vira-lata, que vivia na rua. O que fez a vida dele mudar? A vida dele mudou quando ele foi para a casa do Lucas. E o que surgiu entre o Timorato e o Lucas? Uma grande amizade, né? Então, como que ficaria esse resumo? Timorato era um cachorro vira-lata que vivia na rua. Sua vida mudou quando foi para a casa do Lucas. Os dois tornaram-se amigos inseparáveis. Pronto, aí já é um resumo da história. Você percebe também que os textos são diferentes quanto ao jeito de contar, né? Na versão 1, o narrador está fora da história. Ele não participa do que acontece. Timorato era filho, bisneto, vira-lata, inimigo e companheiro da rua. Do Timorato também, tudo vira-lata. Até o dia que de vir para a casa do Lucas, o Timorato só tinha feito uma coisa na vida, vira-lata. Ele está contando a história do vira-lata, ele não é o vira-lata. Já na segunda versão, o narrador já é o personagem, ele já é o cachorro, ele já é o vira-lata. Então, meu nome é Timorato, sou filho, neto, bisneto de vira-lata, meus inimigos e companheiros de rua também são, tudo vira-lata. E até o dia de eu vir para a casa do Lucas, eu só tinha feito uma coisa na vida, vira-latar. Ou seja, ele já é o personagem. Você vê aí a diferença, como é que fica a historinha contada na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Qual a diferença você percebe entre os dois jeitos de contar a história? A tia acabou de falar, né? Na primeira versão foram usados pronomes e formas verbais de terceira pessoa. E já na segunda versão, os pronomes e formas verbais foram de primeira pessoa. Na B, como leitor, qual dessas duas maneiras você prefere contar? E aí, alguns disseram que era na primeira pessoa, outros disseram que era na terceira. A gente sabe que na primeira pessoa é o narrador personagem, a terceira pessoa é o narrador observador, ele não participa da história. E aí, para a classe, criação de textos. No texto a seguir, o narrador está fora da história. Então, a gente vai reescrever, colocando o narrador dentro da história, contando como se fosse o personagem Marcinho. Então, vamos ouvir. Naquele dia, Marcinho não quis ir à escola rural. Estavam vacinando os alunos e ele morria de medo de injeção. A mãe pedia-lhe: vai, meu bem, não vai doer nada. Não vou, dói sim. O tio quis levá-lo à força. Marcinho aprontou um berreiro, esperneou, deu chutes e falou nomes feios. Os outros garotos diziam que não doía nadinha, era só uma pena de galinha espetando na carne e pronto. Não, não vou, é mentira, dói sim. Não vou mesmo, é besteira. E aí a gente vai transformar agora, né, na primeira pessoa. Vamos contar como se ele fosse o personagem. Então, como é que fica? A gente vai substituir. Onde tem terceira pessoa, vamos colocar a primeira pessoa. Simples assim, gente.
Tem algumas coisas que não vai mudar. Então vamos lá, ver como é que fica. Naquele dia, eu não quis ir à escola rural. Estavam vacinando os alunos e eu morria de medo de injeção. Minha mãe me pediu: vai, meu bem, não vai doer nada. Não vou, dói sim. Meu tio quis me levar à força. Aprontei um berreiro, esperneei, dei chutes, falei nomes feios. Os outros garotos diziam que não doía nadinha. Era só uma pena de galinha espetada na carne e pronto. Não vou, é mentira, dói sim. Não vou mesmo, é besteira. Então você percebeu aí que algumas coisas não mudaram, né? A gente só mudou onde tinha a terceira pessoa que veio para a primeira. E aí na página 84, que é a última de classe, no texto a seguir, o narrador é um personagem. E agora a gente vai reescrever o texto mudando. A gente vai colocar ele para fora da personagem, né? Ele não vai ser mais o narrador, o personagem. Ele vai contar a história simplesmente. Então vamos primeiro ouvir a história, ele sendo o narrador. Eu não era muito pequeno, devia ter uns 8 anos. Um dia, meu amigo Ismar me disse: Papai Noel não existe. Fiquei ouvindo, ele continuou: é claro que não existe, você não sabe, Marcelo? Eu não sabia, Ismar continuava. São os nossos pais, eles é que põem o presente na árvore de Natal. Dias depois, minha mãe veio falar comigo. Então, Marcelo, o que você vai pedir para Papai Noel? Enquanto ela me olhava, fui pensando depressa. Afinal, por que ela precisava saber? Se ela estava querendo saber, porque ela era quem ia comprar o presente. E então, Papai Noel não existia. E agora, a gente vai fazer essa história virar, né, a terceira pessoa. Ela não vai ficar dentro da história. O personagem não vai ser o narrador. Ele vai ser um narrador observador. Então, vamos lá, como é que fica? Você vai escrever no caderno, porque aqui não tem espaço, né, gente? Você pega seu caderninho para escrever. Ele não era muito pequeno, devia ter uns 8 anos. Um dia, seu amigo Ismar disse-lhe: Papai Noel não existe. Ele ficou ouvindo. O amigo continuou: é claro que não existe. Você não sabe, Marcelo? Marcelo não sabia. O Ismar continuava: são os nossos pais, eles é que põem o presente na árvore de Natal. Dias depois, a mãe de Marcelo foi falar com ele. E então, Marcelo, o que você vai pedir para Papai Noel? Enquanto ela olhava para o menino, Marcelo foi pensando depressa. Afinal, por que é que ela precisava saber? Se ela estava querendo saber, é porque ela, né, era ela quem iria comprar o presente. Então, Papai Noel realmente não existia. Então, você vê aí, gente, que tem coisas que não mudam. Você só vai mudar onde tem terceira pessoa, né, onde tem a primeira pessoa, no caso, e vai virar a terceira pessoa aí, já que ele não está na história, ele não é o personagem. E aí, na terceira questão, você vai contar a história, o texto, o vira-lata, mudando o narrador, colocando-se no lugar do personagem Lucas e contando a história como se você fosse o Lucas agora. Como você conheceu o Timorato? Porque a gente conhece a história, o Timorato contando a história, né? Agora você vai contar a história sendo o Lucas. Mas na sua história você pode contar outros fatos que não acontecem no texto da página 81. Por exemplo, como era Timorato, como ele e o Lucas se conheceram e outros mais, e outras coisitas mais que você possa querer colocar, tá? E aí você vai fazer a preparação da página 85, a escrita na 86, na 87 a revisão, que você já sabe o procedimento, e consegue ir terminando na 88 a reescrita do texto, onde tem que estar passado tudo a limpo, que é o que você vai me apresentar na próxima aula, tá bom, meus amores? Então a gente fica por aqui na salinha de hoje. Bom final de semana a todos e até segunda-feira!